Olá, hoje a gente vai falar sobre Sartre e o existencialismo, tentando remontar um pouquinho a fenomenologia do Edmundo Husserl, não assim categoricamente traçar todos os elementos dessa fenomenologia, mas trazer uma conceituação pelo menos referente à transcendência, que é importante para compreender depois o aspecto da transcendência do ego em Sartre, Jean-Paul Sartre, francês. Primeira coisa então é caracterizar a denominação deste conceito. E aí a gente remonta a Husserl. E lembremos, né, quando a gente fala do Husserl, a gente sabe que ele tomou uma metodologia cartesiana, mas ele parou no ponto onde foi encontrado o cogito ergo sum. A partir do momento que você tem o cogito ergo sum, o Descartes propriamente ele faz um caminho transversal para o além, basicamente tentando medir conceitos relativos à metafísica, ao suprassensível, coisa que o Edmundo Husserl tentou evitar, tentando, portanto, fazer um caminho mais linear, olhando, por assim dizer, a transcendência do aspecto meramente fenomenológico. Vou explicar isso agora para vocês com esse texto aqui do Carlos Diógenes, bem curtinho, que faz esse resumo. E ele diz assim: como estratégia metodológica para o alcance das evidências apodíticas. Apodítico, né, basicamente o significado é justamente esse, evidência, algo evidente, tá? O exercício da epoqué, que significa a suspensão do juízo, se lança, tá? Então esse é o lançar da epoqué. Inicialmente, sobre tudo que é transcendente, tá? No sentido do que se encontra fora da vivência intelectiva. Então tudo que se encontra fora da vivência intelectiva é tido aqui como transcendência. Então a transcendência que não está no escopo de uma metafísica do suprassensível ou mesmo da coisa em si kantiana. A referência aqui é de tudo aquilo que está fora da vivência intelectiva. Tá? Esse é o primeiro conceito de transcendência, mas veja, tem 3 que nós vamos tratar aqui. E aí ele vai dizer, desloca-se a atenção para o que se revela no cogitatio, ou seja, no pensamento, no pensante, enfim. Mas Husserl vai além da chamada evidência do cogitatio, porque ele vai generalizar essa epoqué. Tá? Então o transcendente passa a ser, aí é o segundo conceito, passa a ser entendido como o domínio de onde não se pode eliminar a possibilidade da dúvida em relação à posição da existência das coisas. Então acho que ficou claro aqui, né? O transcendente, em termos de segundo conceito, ele passa a ser entendido como o domínio de onde não se pode eliminar a possibilidade da dúvida em relação à posição da existência dessas coisas. Quer dizer, se pela epoqué o objeto se reduz à consciência transcendental, essa mesma redução implica uma constituição do objeto, tornando o mesmo uma espécie de transcendência na imanência. Então, acho que a grande síntese está aqui, né? A transcendência na imanência quanto à fenomenologia. E apesar da imanência, o objeto intencionado não perde, em sua versão reduzida, a sua alteridade, seu aspecto diferencial que se relaciona com o outro. Tá? E aí ele está dizendo, o objeto não vai perder, dada esta relação, a sua própria alteridade. Deparamos-nos, então, com um terceiro emprego do conceito de transcendente. O objeto é apreendido e constituído intuitivamente na subjetividade transcendental. Então, a partir do momento que o objeto é apreendido e constituído intuitivamente na subjetividade transcendental, há uma outra forma de transcendentalidade aqui. Mas o eu puro é também um tipo de transcendência na imanência. Tá? O próprio eu, segundo Husserl, e aí a diferença, né, característica com Sartre que nós veremos, o eu é uma transcendência também. Só que é uma transcendência que não é constituída. É uma transcendência que desloca-se a ideia do transcendente, ou seja, do domínio das dúvidas e incertezas para a autêntica imanência da subjetividade transcendental. Pode ter ficado um pouco confuso, mas só para esclarecer mais, o que o Husserl está falando aqui, em termos de último conceito, a gente pode caracterizar também como ego transcendental. Tá? Primeiro conceito, nós temos ali o lançamento da epoqué.
E aí, ao mesmo tempo, o domínio dessas coisas em relação à tentativa de superar a dúvida quanto ao que foi lançado, quanto à suspensão do juízo, que é a própria epoquê. Ou seja, que o objeto ele mantém sua alteridade, mas se relaciona com a consciência. E aí esse objeto também é representado, digamos assim, na própria consciência. Mas o ego transcendental, na filosofia de Husserl, é o próprio sujeito. Você viu que ele falou, o ego puro, enfim. Isso também é também um transcendental. Na verdade, ele vai dizer, é uma transcendência não constituída, né? É o melhor termo que ele utiliza aqui. O domínio das dúvidas, incerteza para autêntica imanência, subjetividade transcendental. Beleza. Então vamos definir aqui o ego transcendental, porque esse é um conceito necessário para entender o que o Sartre quer dizer. Então o ego transcendental é o próprio sujeito, enquanto distinto do conjunto, né, das suas operações e susceptível de colocar entre parênteses, ou seja, a própria consciência psicológica. O acesso a esta subjetividade transcendental é comandada pela redução. O eu puro é o que eu entendo como o absoluto da consciência, coisa que o Sartre não vai aceitar. Absoluto da consciência, que é a operação única e uniforme de se desligar automaticamente de tudo, e neste tudo figura a nossa própria pessoa com as suas próprias complacências. Interessante, né? E aí, a gente se volta aqui para o Sartre, e para a gente tentar entender o que ele quer dizer com essa crítica que ele faz a esse aspecto do eu transcendental de Edmund Husserl. Então, na transcendência do ego, ele vai dizer o seguinte: nós gostaríamos de mostrar que o ego não está, nem formalmente, nem materialmente, na consciência. Ele já começa fazendo essa diferenciação. Esse reducionismo que concerne também uma separação do que é o eu e do que é a consciência. O eu que encontramos em nossa consciência é possibilitado pela unidade sintética de nossas representações. Ou será que ele unifica de fato as representações entre si? Porque é uma pergunta, ele não está afirmando nada, ele só está perguntando, né? Quer dizer, o eu que a gente encontra, né, na consciência aí, ele existe. Estamos falando aqui, sempre que eu vou falar uma frase que se remete a mim, eu falo eu. Mas, e aí? Esse eu que a gente encontra na consciência, ele é possibilitado pela unidade sintética dessas representações que a gente tem? Ou será que ele unifica de fato as representações entre si? O que é o eu, digamos assim? Estamos convencidos, dirá Sartre, como o próprio Husserl também, de que o nosso eu psíquico e psicofísico é objeto transcendente, que deve agir sobre a ação da epoqué. Então ele está admitindo, olha, considerando o eu, sim, nós podemos dizer que há esse eu psíquico e que ele é um objeto transcendente que deve agir sobre a ação da epoqué, que é a suspensão do juízo. Mas nós nos colocamos a seguinte questão, vai dizer Sartre: é preciso realmente duplicar o eu psíquico e psicofísico em um eu transcendental? Porque aí entra a questão que Sartre está admitindo a aceitação de um eu psíquico e psicofísico. Mas existe um eu transcendental? Ou seja, uma estrutura da consciência absoluta que seria, neste sentido, o que está sendo dito aqui na nossa definição, que é o eu puro. Quer dizer, um eu psíquico e psicofísico, ok. Mas um eu puro, ou seja, uma substância, uma essencialidade, existe? Sendo negativa a resposta, o campo transcendental torna-se impessoal. Ele é sem eu. Se o campo transcendental torna-se impessoal e ele é sem eu, isso vai reverberar alguma coisa, mas ele vai dizer aqui o seguinte: acredita-se que o eu transcendental se justifique pela necessidade de validade e individualidade da consciência. Tá? Porque você pensa, tudo tem uma essência, certo? A fenomenologia trabalha com o conceito de fazer redução fenomenológica no sentido de alcançar a essência das coisas. E aí, obviamente, quando ele vai pensar no eu do indivíduo, ele vai dizer, também é uma transcendência e precisa fazer uma redução para se encontrar uma substância, uma essencialidade. Mas o Sartre vai dizer, mas existe um eu puro, uma essencialidade? Bom, a fenomenologia não tem necessidade, vai dizer ele, de recorrer a esse eu, a essa essencialidade. A consciência se define pela intencionalidade. Pela intencionalidade, ela é transcendente.
em termos fenomenológicos, hein? Nossa, um barulho aqui. Ou seja, transcendente em si mesmo. Dar-se-á, no entanto, um princípio de unidade na duração para que o fluxo contido das consciências seja suscetível de definir objetos transcendentes fora dele. É preciso que as consciências sejam sínteses perpétuas do passado, do presente, e aí entra o conceito da recordação importante para se tratar esse aspecto de duração, que é diferencial ao que vai dizer o filósofo Bergson, que tem outro conceito de memória diferente do Sartre aqui. Bom, enfim, é a consciência que torna possível a unidade e a personalidade do meu eu. Tá? E aí fica claro a diferença entre consciência e eu. O eu transcendental, portanto, não tem razão de ser. O ser no sentido ontológico, no sentido substancial. O eu transcendental é a morte da consciência. E é importante enfatizar esse conceito de eu transcendental. É a morte da consciência. E ela toma consciência de si enquanto é consciente de um objeto transcendente. Ela é pura e simplesmente consciência desse objeto. E esta é a lei de sua existência. Então a consciência que diz eu penso, não é a consciência que pensa. A consciência que diz eu penso não é a consciência que pensa. Isso é muito estranho, mas você vai ver que ele vai tentar justificar isso, inclusive com Aristóteles. Ele vai dizer, olha, toda consciência refletida é em si mesma irrefletida. Pensem bem comigo, vai dizer Sartre. É necessário um ato novo e de terceiro grau para assentar esse produto. E aí ele vai dar um processo aqui em 3 graus. O primeiro é o seguinte: a consciência é irrefletida de um objeto transcendente, porque ela é só um lançar, um projetar-se. Tá? O segundo processo, consciência reflexiva, não pessoal, não passional, melhor dizendo, de si mesma. E o terceiro grau, consciência reflexiva, torna-se posicional de si mesma. E aí entra a consciência reflexiva que torna-se posicional de si mesma. Então, nesse processo, o eu estaria onde? No primeiro grau ou no terceiro grau? Dirá o Sartre. Obviamente é no último, que é o terceiro. A apreensão de uma consciência por outra não pode operar-se senão pela recordação, meus caros. Portanto, ela não goza de certeza absoluta inerente ao ato reflexivo. É porque o eu afirma a si próprio, como transcendente, que ele não é da mesma natureza da consciência transcendental. Né? O próprio fato de afirmar demonstraria, segundo Sartre, que ele não tem essa natureza. Que, lembremos, não é a mesma. Só que enfatizar não é transcendente no aspecto teológico, pelo amor de Deus. Bom, e aí ele vai explicar isso dizendo, Aristóteles, ele falava que o desejável é que move o desejante, não é mesmo? Quando a gente tem um motor imóvel, o que é motor? É uma mecânica autônoma. Tá? O irrefletido possui prioridade ontológica sobre o refletido. Tá? Isso aqui é muito nietzschiano também, questão do instinto sobre a razão. Bom, a consciência irrefletida é autônoma, vai dizer ele. A consciência irrefletida é como se fosse uma mecânica autônoma, é um processo mecânico, orgânico. Né? Claro que ele não está falando no sentido tecnicista ou mecanicista da coisa, mas ele só está dizendo há um processo, ainda que orgânico, como se fosse um motor. Né? Ele está agindo de forma autônoma. Essa ação autônoma é um projetar-se, ele está se projetando. Tá? E aí ele vai dizer, a reflexão envenena o desejo. Porque no final das contas, é mediante esse processo de recordação que nasce o produto, que é esse algo, que é esse eu. É assustador pensar nisso, né, cara? Mas enfim, isso aqui vai cair em aporia também no final, a gente vai ver. A questão, por exemplo, de qual é o sujeito da operação da transcendência. O Husserl vai dizer o seguinte, ó. Todo ato supõe um agente, e esse ato é um agente. Ora, se todo ato supõe um agente e esse ato é um agente, a gente tem que supor que se há um eu psíquico, psicofísico, psicossomático, enfim, há uma substancialidade nele. O eu puro, o eu transcendental. E aí fica a pergunta, aí Sartre vai levantar a sua contraposição dizendo, ou perguntando, né? Mas o ego, o eu, ele é algo ou ele é alguém? Ele é um objeto ou ele é um sujeito? Porque ele pode ser também um objeto, diria ele. Mas se ele unifica, ele constitui, vai dizer o Husserl e o Descartes. Quer dizer, a estrutura da consciência absoluta. E se há uma estrutura da consciência absoluta, lembrem do conceito que eu trouxe aqui inicialmente,
há um processo de redução ao ego transcendental. E se há um processo de... se há uma estrutura de consciência absoluta, é redutível como uma possibilidade de fazer processo fenomenológico de redução até alcançar o ego transcendental. Só que para Sartre, o eu, meus caros, é, como eu já disse aqui, um produto. Ele é uma coisa. É estranho dizer isso, mas é o que ele pensava. Ele até dizia, mas vamos lá, né? Vamos pensar o que vem primeiro. Quer dizer, o eu ou a intencionalidade? O que vem primeiro? Bom, fazendo a diferenciação dos dois, ele vai dizer, a intencionalidade vem primeiro e o eu é um produto da intencionalidade dentro do processo que nós já fizemos aqui, de consciência refletida de um objeto transcendente, porque é, digamos assim, autônomo, como uma consciência projetada, intencionalidade, fluxo contínuo, e essa consciência, então, através do processo reflexivo não pessoal, não passional de si mesma, como segunda nível, né, de ação, até chegar à consciência reflexiva que se torna posicional de si mesma, e aí pensa a si mesmo. Então, o eu não é causa, mas é consequência, é efeito, diria ele. O que você tem aqui, basicamente, claramente, é uma inversão. Sartre está invertendo Russell, está invertendo a fenomenologia. Tá? Para ele, a base não é, como diria Descartes, o sujeito, mas sim a intencionalidade. Então, na verdade, a consciência é a própria intencionalidade. Consciência é intencionalidade, eu é produto da consciência, que é a intencionalidade. Assim, a consciência é um fluxo e movimento contínuo. É pura imersão nos objetos. Tá? Quer dizer, não haveria necessidade para um eu, porque o eu não transcende, mas é produto da mesma consciência, da mesma intencionalidade. A consciência não é nem ego ou tampouco sujeito. Até porque ela não é a mesma coisa. A diferenciação aqui é clara para Sartre. E é por isso que ele discorda, né, tanto do Russell quanto do Bergson. Bergson vai falar da duração e vai falar do processo de memória, da consciência. Mas Sartre vai dizer, não, nada determina a consciência. Consciência é só um fluir para fora, só isso. Consciência não é duração bergsoniana, não é ego transcendental russeliano. Ela é espontaneidade e é liberdade. Eu particularmente discordo de Sartre nisso, mas é o que ele pensava, então a ideia é só trazer o pensamento dele. Bom, o que o Sartre faz é separar o eu da consciência, como já percebeu claramente aqui, e é essa separação que o angustia. Por que angustia? A gente ainda vai entender dentro do conceito de angústia de Sartre, até comparando com Heidegger. O eu transcendental é tido para Sartre como a morte da consciência. Se você admite o eu transcendental, você está admitindo algo que envenena a consciência, que deveria ser apenas um fluxo espontâneo. Ou seja, ela é espontaneidade e liberdade. Se você coloca uma determinação, você está agindo de má fé. O conceito de má fé a gente ainda vai chegar lá, eu vou passar para vocês. O Russell, por sua vez, admitia a consciência de alguém, e não meramente de algo, né, como a gente já percebeu. E a consciência em Sartre é ter consciência de objetos e nada mais. Mesmo objetos em caráter imaginativo. Ou seja, ele é o oposto do Russell. Enquanto o Russell fala o eu transcendental é alguém, Sartre vai dizer, não, o eu é algo, não é alguém. Tá? Transcendental no sentido de essência. Lembra que o transcendental é o fato de você fazer um processo metodológico chegar à essência das coisas. Mas não há essência do eu, então não há eu transcendental, dirá o Sartre. Bom, transcendência na imanência, tá? Consciência não precisaria de um fundamento maior que ela mesma. É intencionalidade, acabou, só isso. Não há substancialidade, como diria o nosso queridíssimo Russell. Bom, e aí, eu já vi muita gente perguntando, né, mas Sartre ele aceita ou não aquele penso logo existo do Descartes? O cogito ergo sum. Ele aceita? A gente poderia dizer que Sartre, assim como inverteu Russell, obviamente Russell se baseou em conceitos cartesianos, ele também inverteu o Descartes. Então ele nunca vai aceitar esse conceito de penso logo existo. Mas é o contrário, ele vai dizer eu existo, por isso eu penso. Então essa é a posição do Sartre como um existencialista ateu, né, que não tem determinação metafísica e que, embora aceite a história, a gente vai ver isso aqui, ele dirá, não há determinação nenhuma, por isso que ele escreve o livro Ser e o Nada, porque o sujeito é um fluxo contínuo, quer dizer, o sujeito não, né, a consciência, é um fluxo contínuo, uma espontaneidade na liberdade, e ele está dado nisso daí. O eu é um produto.
Alguns podem dizer que Sartre possivelmente confunda ordem lógica e ontológica com ordem cronológica, né? Até porque para Sartre só há um momento cronológico mesmo, assim, a admissão de sua filosofia. Tem um caráter mais até literário do que analítico, assim. Eu vejo que Sartre ele tem muitas frases de efeito, as frases têm uma estética que chama e impressiona as pessoas que ouvem, por isso que eu imagino que ele também fez muito sucesso com isso. Frases que trazem um paradoxo, que tem ali uma explicação, tá? Mas no fundo, em termos analíticos, ele não é grande coisa não, assim, na minha opinião, claro. O Sartre efetivamente até diz, né, que não há outra coisa senão o aspecto cronológico, né, do sujeito, do ser. Mas enfim, quanto à consciência, ele vai dizer: a consciência ela é jogada no mundo, ela é lançada, projetada no mundo. Tá? O homem fabrica a si mesmo, é jogado. Bom, essa afirmação ela não deixa de ter um caráter extremamente radical, que para alguns não passa de uma expressão poética. Por isso que eu falei aqui que tem um elemento literário, poético muito forte, e que é difícil você trazer para o campo do aspecto, digamos assim, analítico. Você pode até trazer para o elemento dialético, acho que é válido, né? A concepção dialética que o Sartre, por exemplo, faz em termos de liberdade e de história, contrapondo o Heidegger. A gente ainda vai ver isso. O que vem antes é o mais imediato da consciência, as recordações, tá? O mais imediato da consciência após a projeção, né, que é um projetar autônomo, é as recordações, tá? E a partir das recordações é que você tem uma reflexão que se posiciona a si mesma, e se posicionando a si mesmo você tem então o surgimento do eu. Embora uma prescrição lógica nos dissesse que toda consciência teria de todo modo ter de todo modo uma consciência de alguém, né? Porém o Sartre quer transcender o idealismo visto aí na fenomenologia russeliana, e para isso ele exagera essa concepção aí de dissociação entre o eu e a consciência. Ele basicamente exonera o eu, né? É o que ele faz. Quer dizer, primeiro você pensa, percebe, deseja, para depois refletir sobre algo, né? E aí você tem, inclusive, né, algo que possa até roubar a sua liberdade, que é esse processo de reflexão, ruminação, né, que pode tirar o caráter espontâneo e libertador da vida. Lembremos que Sartre, no final da vida, se voltou inclusive ao catolicismo, né, se dizendo arrependido de algumas coisas, ele estava no leito de morte. Essa é uma coisa que o pessoal nunca fala, né? Mas é que eu já li, inclusive, aqui no artigo do Norman Geisler, que é um apologeta cristão, e ele coloca isso de uma maneira espetacular, assim, falando sobre Sartre. Interessante saber a biografia dos autores, não só suas filosofias, né? Bem legal. Tanto que a Simone de Beauvoir diz que ele era um traidor, como é que ele trai movimentos existencialistas desse modo. Apesar que ele também não gostava muito esse termo muito taxativo, né? Esse rótulo existencialista. Sartre era um filósofo, afinal de contas, né? Independente se ele tinha muitas aporias ou não. Mas não deixa de ser válido pensá-lo, né, no âmbito da história da filosofia, principalmente seu conceito de liberdade. Tá? Bom, algumas acusações que fizeram contra Sartre. Dois grupos antagônicos que às vezes têm algumas miscelâneas em certos movimentos por aí. Tá? Um deles é o marxista e o outro é o cristianismo. Então, são bem antagônicos, né? Mas tem gente aí que na teologia da libertação, tem evangélico também fazendo uma mistura estranha aí sobre isso, mas a gente já sabe. Os marxistas acusaram Sartre de ser um filósofo contemplativo, um burguesinho de merda, um alienado, que trazia alienação para o povo, que provocava o isolamento das pessoas mediante um conceito de individualidade exacerbada, né? Contra o coletivismo. Mas o Sartre vai dizer que não, porque ele mesmo participou do movimento marxista, né? E os cristãos diziam que o erro de Sartre era a negação da solidariedade humana e de que o existencialismo ateu cairia inevitavelmente na imoralidade. Tá? E ele também era um pessimista, um anarquista, em todos os âmbitos sociais. O Sartre, pelo menos respondendo inicialmente aos cristãos, ele vai inverter a questão, já que ele fazia isso com grande perspicácia, né? Já que ele trabalhou essa inversão, inclusive, com Russell e Descartes. Ele vai inverter a questão com os cristãos, dizendo que o pessimismo nasce justamente da falta de liberdade pela crença numa deidade. Quer dizer, a autoridade divina meio que forçaria o homem a escolher o bem. Então, se há uma forçação de barra aí, quer dizer, uma vontade
suprema que esmaga o homem, não há como ter livre-arbítrio. A gente sabe que existem grupos e pensadores e filósofos cristãos que admitiram o livre-arbítrio. O próprio Agostinho, ele diz, olha, o livre-arbítrio é possível, mas nós, mediante o pecado original, isso contaminou nosso livre-arbítrio, é uma questão. Mas há cristãos que dizem, olha, o homem tem sim livre-arbítrio, tá? Outros vão dizer, não é livre-arbítrio, é livre-agência, uma liberdade que nos é dada em termos de escolhas morais, como o calvinista, por exemplo, diria. Mas no caso aqui do Sartre, ele vai dizer, olha, sempre que você tem uma vontade divina que é metafísica, suprema, né? Ainda mais se tratando de Deus no sentido monoteísta cristão, que é onisciente, que ele sabe de todas as coisas, e o fato dele saber, há uma determinação aí, ainda que se diga que ele dê liberdade, porque o que ele sabe necessariamente deve acontecer, não tem como não acontecer, já que ele sabe, mas e se você mudar o percurso e fizer outra coisa? Ele já sabia, então o fato dele saber faz com que aquilo já esteja determinado dentro da sua própria onisciência, e portanto não haveria ali uma liberdade efetiva para o sujeito que se diria cristão, que não só seria forçado a obedecer em termos de ser punido, mas que faria isso sem necessariamente ter introjetado em seu coração. Mas essa crítica também pode ser superada, tá? Mediante o fato de que nós não podemos categorizar Deus em termos de uma autoridade ou similarmente uma autoridade humana. São coisas totalmente diferentes, né? Há um erro de categoria nesse tipo de crítica. Mas enfim, Sartre vai dizer a existência precede a essência. E dizer isso, meus caros, é simplesmente dizer isso aqui é ateísmo, né? Porque implica em ateísmo. Porque quando você fala de essência, você está falando de uma finalidade. Claro que tem termos aqui substanciais, do eu transcendental, da essencialidade do eu, mas a essência aqui também caracteriza o fato de haver um telos, no sentido aristotélico. Porque o Sartre, ele diz que o homem que cria a sua finalidade, né? Então ele não está ligando o conceito teleológico, né? E, por favor, não confunda teológico com teleológico. Teleológico significa uma finalidade. Lembremos aqui, por exemplo, das 4 causas aristotélicas, né? Você tem aqui causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Então, causa formal se refere à forma e à estrutura que tem, a material do que é composto, a eficiente, qual agente produz aquela coisa, ou aquilo, enfim, e a causa final, que é a finalidade, que é o elemento teleológico. Em termos de causa eficiente, o Sartre vai dizer, não, a existência precede a essência, o homem simplesmente foi lançado no mundo. O homem que gera o homem, né? Quer dizer, claro, a gente sabe dentro do processo biológico, tudo certinho. Mas no final das contas, não existe uma teleologia senão aquilo que o próprio sujeito determina sobre si mesmo, caso ele tenha capacidade do aparato físico para fazê-lo, né? Quer dizer, há também na frase uma crítica à técnica aqui, que a gente vai trabalhar mais posteriormente. Bom, cada coisa teria sua essência, ele vai dizer, aceitando, né, a concepção da fenomenologia, só que ele vai dizer, no caso do homem, não. Russell estava errado. Não existe a essencialidade do eu transcendental na consciência. Há, portanto, a negação do telos aristotélico no sentido de que a causa eficiente não seja o próprio homem, mas seja Deus, enfim. Nesse sentido. O Heidegger, ele não trata de conceitos relativos à consciência. Deixa eu só ver que oração aqui, tá. O Heidegger não trata de conceitos relativos à consciência como Sartre e Russell. Porque para ele a história do homem é a perspectiva do homem no mundo, tá? É o ser aí, o ser no mundo. Então, ele não está falando de metafísica, mas ao mesmo tempo ele está dizendo o homem não pode ser desassociado do tempo, é o ser e o tempo. Então, para o homem ser histórico, ele precisa ser nada, né? Só que esse nada aqui tem a ver com a rejeição a um apelo metafísico, tá? Isso é importante dizer. Só que para Sartre, o homem é histórico, porém ele não é nada. Aí você pensa, pô, os dois então pensam iguais aqui, né? Porque se para Heidegger o homem é histórico e ele precisa ser nada, e para Sartre o homem é histórico, porém ele não é nada, isso implica na mesma coisa. Só que não, né? Como diria aí os funkeiros. Só que não. Por quê? Porque para Heidegger o homem, ele não sendo nada metafisicamente falando, ele inevitavelmente é histórico. E se ele é histórico, então ele tem ainda uma determinação ali. Claro que ele tem escolhas, tem liberdade, a gente ainda vai falar um pouquinho da liberdade em Heidegger aqui também. Só que no Sartre, embora o homem seja histórico, e ele admite isso sim,
ainda assim o homem é livre da própria história para escolher e tomar decisões. Porque ele vai dizer, eu não sou aquilo que as coisas e as pessoas fazem de mim, ou que a história faz de mim. Eu sou aquilo que eu escolho diante do que as coisas e a história e as pessoas fizeram de mim. Tá? E esse vai ser o apelo radical aqui à liberdade do próprio Sartre. É a fabricação do homem em si mesmo, do sujeito para consigo mesmo, que gera, portanto, uma finalidade que ele determina. É o que me faz perguntar, né? Então, isso não seria já determinação? Porque, pensa bem, se o cara tomou uma decisão ontem, hoje ele não é determinado por aquela decisão que ele tomou ontem, e assim sucessivamente no decorrer do tempo. Muitos vão dizer, inclusive foi numa palestra de Sartre, num simpósio que teve lá sobre existencialismo na minha faculdade, e perguntei isso para o professor, se não me engano é o professor da PUC, eu esqueci o nome dele infelizmente, mas ele é especialista em Sartre, ele disse para mim, olha, sim, de fato tem isso, só que embora haja, claro, consequências das suas decisões, você é livre para tomá-las, no amanhã ou depois você pode tomar decisões drasticamente diferentes do que você fez antes. Isso vai ter, claro, uma consequência, mas ainda assim você é livre para escolher, independente do que você escolheu anteriormente. Isso aí é meio esquisito, porque quando se trata de psicologia humana, a gente sabe, né? Quando você imagina, quando aconteceu um acidente, ou sei lá, cara, deu a louca em você e você acabou matando uma pessoa. Você acha que amanhã ou depois isso não vai ser determinante nas suas escolhas posteriormente? Eu imagino que seja, tá? Mas o Sartre aqui parece que ele não está lidando com esses exemplos mais radicais, mas enfim. Bom, na subjetividade o homem se faz, tá? Há, portanto, uma responsabilidade no homem maior do que se via em Heidegger ou em Bergson. Então você está vendo que ele é mais radical do que esses dois aqui. E a angústia me fará assumir responsabilidades. Mas o que é angústia, afinal de contas, no Sartre? Calma, a gente vai chegar lá. É importante dizer que há um duplo sentido aqui na responsabilidade, em termos aí sartrianos. O individual e o coletivo. Tá? E aí é a resposta que ele dá à acusação dos marxistas. Ele vai dizer, olha, nós escolhemos o homem que queremos ser, realmente. Só que isso reverbera no coletivo. Então, eu escolho o homem que eu quero ser, tanto quanto escolho o homem que quero ser para os outros. E isso é projetado para o mundo, inevitavelmente. Então, essa é uma dupla resposta, tanto aos cristãos quanto aos marxistas, dizendo que tanto no âmbito individual, isso vai reverberar no âmbito coletivo, e que a responsabilidade implica em engajamento. Minha responsabilidade, quer dizer, minha liberdade implica em responsabilidade, minha responsabilidade implica em engajamento. Portanto, sou livre, mas por ser condenado a ser livre em vista de não ter má fé. Ainda a gente vai explicar mais claramente isso. Antes de falar do aspecto da angústia em Sartre, falando primeiro no Heidegger. Em Heidegger, a angústia ocorre na consciência da morte, tá? Ou quando um evento nos causa profundo desapontamento e desamparo. Aí isso vai gerar angústia. E é através dela que a gente chega ao ponto de partida para experiências mais autênticas. Por isso que o processo de angústia aqui em Heidegger é tão importante, para ter experiências realmente autênticas, tanto no âmbito filosófico como existencial. Embora ele também não gostasse de ser chamado de existencialista, o Heidegger. Em Sartre, a angústia ela aparece quando eu percebo que, escolhendo a mim mesmo, eu me deparo com o quê? Com a responsabilidade. E me deparo também com o engajamento. Quer dizer, a descoberta de que nós somos legisladores, no mais deflagrado sentimento do além do homem nietzschiano. Sartre foi influenciado por Nietzsche, inevitavelmente. Ele não admite muito isso, mas foi. Bom, assumir a responsabilidade traz, portanto, angústia. É aqui que entra o conceito de angústia no Sartre. É o fato de você assumir que é condenado à liberdade, que isso reverbera em responsabilidade e tem por consequência um engajamento. Quer dizer, a liberdade para consigo, para fazer-se a si mesmo, termina também na responsabilidade com o outro, no engajamento, é projetado para o coletivo aqui. Por isso que ele era um comunistinha, né? Burguês. Enfim. O que mais que a gente pode dizer aqui? Recusar a responsabilidade traz a má-fé, e entra o conceito de má-fé. Má-fé é recusar a liberdade e responsabilidade vinculada à própria liberdade. Isso é má-fé. Então é simples de entender. Má-fé é o cara que recusa ter a responsabilidade da liberdade. Simplesmente isso. O homem está condenado a ser livre. O homem ele é projetado no mundo. Desde que ele nasce, ele já é livre. Né? E isso implica em que há uma determinação do tempo
Só que há uma dialética em termos de que, ao mesmo tempo que o homem é determinado pela história, e o Sartre admite isso, a história é feita pelo próprio homem. Mas não são os homens, como em plural, né, que fazem a história, mas sim o indivíduo, né, que está dentro do conglomerado ali de pessoas. Então há essa dialética aí, muito importante, entre a liberdade e a história. E isso entra num conceito um tanto paradoxal, mas é dialético e, portanto, há uma relação de um com o outro. E aí, nesse ponto, o Sartre não tem... talvez ele tenha aqui até uma certa razão mesmo. O homem, em última instância, nunca é determinado. Bom, aí ele faz um jogo de palavras, geralmente muito, muito literário, poético, que às vezes fica meio complicado assim da gente falar, não, ele não está concatenando muito bem as ideias. Mas enfim, é uma questão até um tanto retórica de dizer isso. O homem não é determinado nunca. E ele aí cita o Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Isso quem teria falado seria Ivan Karamazov, lá no livro Os Irmãos Karamazov. Mas ele nem o Ivan diz isso. Isso aqui é uma consequência que você tira de alguns discursos e discussões do Ivan Karamazov com o irmão dele, com Alyosha, no contexto geral da grande obra de Dostoiévski. Mas enfim, a consequência é essa. Se Deus não existe, tudo é permitido. E aí o Sartre vai dizer, eu concordo com isso. Se Deus existe, tudo é permitido. Porque não havendo determinismo metafísico divino, o homem então é dado a liberdade nesse sentido, fazendo contraponto aí às acusações cristãs. Bom, em Sartre as paixões são volúveis e aparecem nos atos, ou seja, nas ações. Portanto, elas também não são determinantes ou princípios de nada, tá? Porque é aquela coisa, o ser e o nada. Nada determina o ser, nem mesmo as paixões. Mesmo que haja dialética no sentido histórico, né, que é admitido, no caso das paixões não tem isso, porque a gente entende que o cara simplesmente pode escolher não aceitar isso, até porque existem muitos ascetas no mundo, né? Então é uma decisão do indivíduo que ele pode tomar sem ter essa determinação, supostamente, né, segundo Sartre. O homem escolhe das escolhas que tem diante das forças que nos permeiam, tá? É aquela frase que eu tinha dito, né? O homem não é aquilo que fazem dele, mas ele é aquilo que ele escolhe com o que as coisas fazem dele. Em Heidegger, a liberdade é não se ver em opções dualistas, aí Heidegger, né? Pois se há duas opções que não se encaixam, existe, segundo ele, uma crise ali. Então, para Heidegger, a liberdade é muito mais ampla para o indivíduo, que ela nunca se resume a um elemento meramente dualista. Então, aí você tem a liberdade segundo Heidegger. Agora, segundo Sartre, o homem já é condenado à liberdade, nada o determina, mesmo no processo dialético com a história e com a recordação que ele admite como até formação daquele eu psíquico. Bom, o existencialismo é um humanismo, tá, dirá ele. E essa doutrina é dirigida exclusivamente aos técnicos e aos filósofos, quer dizer, em termos de crítica, porque ele coloca-se contra uma visão técnica ao conceber que a existência precede a essência, porque o homem existe, surge no mundo e só posteriormente se define. Então, nesse sentido que ele é contra os filósofos e tecnicistas, tá? Que é o homem que define a si mesmo, independente de qualquer coisa. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. O homem é responsável pelo que ele é e também por todos os homens. Escolhendo-se o homem, também escolhe todos os homens em razão da imagem que projeta de si mesmo. No momento que ele projeta a sua própria imagem e quando ele escolhe a si mesmo de tomar a liberdade para si e de escolher, decidir, responsabilizar-se e engajar-se, ele também escolhe todos os homens. Não existe, portanto, determinismo. Nesse âmbito, você pode admitir até um conceito voltado à livre-agência, porque há forças, mas eu escolho sobre as forças aquilo que está dado, eu não posso fazer nada, mas eu posso escolher diante do que já está dado, do mundo que existe ao meu redor. Né? E nesse sentido o homem é liberto. O desamparo implica que somos nós mesmos que escolhemos o nosso ser, não há amor senão o que se constrói, não há genialidade senão em uma verdadeira obra de arte. O existencialismo define o homem pela ação, pelo ato, certo? Não é definido meramente por um compêndio filosófico. E é uma concepção otimista, tentando contrapor até a ideia de que os cristãos acusaram Sartre de ser um pessimista. Sartre vai dizer, não, somos otimistas, dizendo que o destino dos homens está nas mãos deles. Apreendo a mim mesmo sem intermediário, quer dizer, há uma universalidade humana, não como natureza, mas como condição. Estar no mundo, trabalhar, conviver com os outros, ser mortal, óbvio, né? Quer dizer, todo projeto, seja do
indiano do chinês pode ser compreendido e reconstituído. É aquela coisa, se você decidir ser um chinês, né? A Simone de Beauvoir adorava isso em termos até de um proto-ideologia de gênero, né? A gente pode conceber que também existia nesse conceito de liberdade, fazer a si mesmo independente das questões culturais, históricas e psicológicas. Apesar que o que determina inevitavelmente seria a psicologia, né? Eu acho que há um contraponto aí com a ideologia de gênero no sentido de que o eu é só um produto, e aí, né? Quem é que define, afinal de contas, o que você vai querer ser? Enfim. Tudo pode ser escolhido, menos não escolher, diria Sartre. E a escolha não é um ato gratuito, na medida em que parte de uma situação e engaja toda a humanidade. A má-fé é a dissimulação da total liberdade no engajamento, é o que pode ser julgado nos homens como algo mal, né? Então, não é as escolhas morais que vai julgar os homens, mas sim a má-fé, né? Na medida em que os valores morais são construções. O problema da moral kantiana foi ter, segundo Sartre, sido puramente formal e ter sido universal, ignorando a situação do homem. Só que aí eu fico pensando, né, ele está falando aqui de ter sido moral. O que Kant dizia? Haja como se suas ações fossem uma lei universal, né? Tem uns vídeos de Kant que eu explico um pouquinho sobre isso. E o que Sartre está dizendo aqui? Que o problema moral de kantiano foi ter sido puramente formal e ter sido universal, ignorando a situação dos homens. Tá. Mas o Sartre não está sendo universal aqui quando ele diz que a má-fé é a dissimulação da total liberdade no engajamento e é o que pode ser julgado nos homens? Ora bolas, não existe uma moral que está criticando a moral dada como universal? E que tem que se fazer universal, portanto? Bom, eu entendo que isso é uma contradição, mas vamos continuar aqui, ó. Um homem nunca pode colocar o outro homem como meta. A transcendência é o elemento constitutivo do homem. O homem não pode dizer como os outros devem agir, né? No entanto, isso implica que não há como julgá-los moralmente. Que na medida que você fala que cada homem é o legislador de si mesmo e que não pode dizer como eles devem agir, então logo você não pode julgá-los moralmente. Se você não pode julgá-los moralmente, você sequer pode falar a respeito de que ele está agindo de má fé e dissimulando toda a humanidade, certo? Isso fora o fato disso gerar um grande problema em termos sociais. O homem deve encontrar-se consigo, nada pode salvá-lo de si próprio. E a má fé em Sartre é inventar o determinismo. Isso dissimula a total liberdade. Mas a conceituação de má fé está sendo universalizada aqui, né, meus caros? A boa fé, que é o oposto, claro, é assimilar a liberdade incondicionalmente. No entanto, isso toca ao campo ético, pois nada determinaria aqui os valores, certo? O homem não pode falar sobre todos, mas teríamos que compreender o homem em geral, diria. Sartre fala isso, né, que a gente tem que compreender o homem em geral. Mas como que a gente vai compreender o homem em geral se o homem não pode falar sobre todos? Ora bolas! O homem seria o único legislador de si mesmo, pois nada pode salvá-lo de si mesmo. Nem segundo ele, se houvesse uma prova da existência de Deus, isso poderia ser feito. Mas a gente entende que há um problema aqui, de qualquer forma, porque se ele é legislador de si mesmo, em que sentido ele vai compreender o homem em termos generalizados? Em Heidegger, a transcendência é o elemento constitutivo do ser, tá? O ser no tempo, né? E não no homem. Então, há um elemento aqui de transcendência como elemento constitutivo do ser, mas não do homem. Em Heidegger, a liberdade do homem é o encontro com o ser que se movimenta ali na história. A partir desse momento é que o homem encontra a liberdade no ser em termos históricos. A gente pode fazer um vídeo depois sobre Heidegger, que eu prometi, acabei não fazendo. Mas enfim, é mais ou menos isso que ele diria. Então, galera, só sintetizando aí o que foi dito, pontuando as coisas mais importantes aí da ideia do Sartre. Você tem, então, um autor que é humanista, né? O Sartre, inevitavelmente, é humanista, mas não um humanista do tipo cartesiano, obviamente, né? Porque a gente já viu aqui que ele inverte o conceito do penso logo existe de Descartes. Na verdade, agora nós existimos, por isso pensamos, segundo ele, né? Não vou colocar minha mão no fogo aqui por esse autor. Há um processo ali de autonomia, inevitavelmente, para o critério de verdade, porque existe uma maior liberdade para o pensamento. Isso já se vê na filosofia moderna. Mas, agora, é a existência que precede a essência. Claro que nós temos que admitir que o Heidegger, enfim, outros autores priorizavam
mais a existência do que a essência, certo? Isso já veio antes de Sartre. Só que a grande novidade de Sartre é o radicalismo, dando ênfase à liberdade, tá? Em termos de que a existência é uma contingência e a consciência é um fluir para fora e nem mesmo a história pode nos determinar em termos de escolha. Ainda vou explicar melhor esse conceito aqui de determinação para ficar claro aí para vocês. Eu assisti, inclusive, até esqueci de falar antes, uma palestra do Frank Leopoldo, que é um grande especialista, né, em vários autores. Eu gostei muito de um curso dele do Kant, e ele também faz uma pincelada a respeito do pensamento de Sartre. Interessante também, se vocês quiserem buscar na internet, está disponível. Mas a questão é a seguinte: o que nos dá a razão da existência de algo ou de alguma coisa, segundo o pensamento da filosofia clássica, é a essência. E o Sartre até admite isso, mas ele não admite a essência no homem, no ser humano. Porque para ele o ser humano foi jogado no mundo. Isso pode terminar em aporia, a gente já enfatizou esse lado, mas enfim, é o pensamento dele. Então para o Sartre não tem essa de você... Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz sobre gnosticismo? Onde tem as perguntas que levam o indivíduo a uma gnose, a um conhecimento mais amplo e oculto, para se ater agora às coisas mais fundamentais, inclusive às essências. Para Marx também não, né? Mas para Sartre não existe isso. Não tem essa de você perguntar por que nós estamos aqui, né? Quer dizer, a noção agora é a liberdade total, é o não determinismo para a escolha do indivíduo. Então, liberdade e subjetividade, nesse sentido, para Jean-Paul Sartre, são, digamos assim, idênticos. Só o indivíduo é livre. Ele não é determinado e ele sim pode ser responsabilizado por tudo que ele faz, certo? O grau de liberdade é total. É a questão do livre-arbítrio, ok? Porque isso gera muito pano para manga, isso é um assunto dificílimo de se pensar. Porque para o Sartre é aquela coisa. Não tem como, né, você acreditar em livre-arbítrio se houver qualquer determinação, inclusive metafísica. Porque a gente não pode dividir a responsabilidade. Do contrário, nós não somos totalmente livres, né? É um ponto radical aqui? Sim. Porque, como a gente já viu, ele é um existencialista ateu. Então, para ser livre, o homem ele teria que estar só. Ele teria que decidir livremente, né? E aí isso demonstraria que ele realmente é livre, porque não há instância metafísica. Obviamente que isso é uma outra inversão, porque a ideia nunca foi escrito num manual do homem de que ele tem que ser totalmente livre, né? A admissão, o homem tem que ser totalmente livre, e que isso vai determinar as premissas, é uma completa inversão. Não, se o homem é livre ou não, é uma implicação de um pressuposto anterior. Caso ele tenha realmente sido jogado no mundo aleatoriamente ou tenha ali um propósito, um telos. A gente já viu que o Sartre vai dizer que não há telos porque o homem é livre. Então é um conceito lógico, você percebe que é um tanto duvidoso nesse sentido, porque ele está inferindo que não há telos porque o homem é livre, quando o correto seria o contrário, né? Bom, o homem é livre porque não há telos, porque nós identificamos que não há telos nenhum, e isso seria o processo de implicação, tá? Porém, o Sartre ele admite, e a gente não pode esquecer disso, que nossa liberdade, ela, em termos de ação, é limitada pelo que já está dado, porque é lógico, tem um mundo que já está dado aqui, já existe antes de eu nascer. Então, meu próprio nascimento, minha família, o país onde eu estou, tudo isso já foi dado para mim sem que eu escolhesse, tá? Ele admite isso, né? Quer dizer, inclusive, é isso mesmo que possibilita a nossa liberdade, que possibilita o exercício da nossa liberdade, certo? Que possibilita que nós tenhamos responsabilidade nas nossas escolhas. Então, sim, ele admite esse processo. Só que ele também vai falar de um conceito chamado de índice de adversidade, que o próprio Frank Leopoldo menciona também, dizendo que se de um ponto de vista você tem ali o fato bruto daquilo que está dado, e do outro você tem o sentido, bom, entre essas coisas é que está alocada a liberdade. Porque diante do fato bruto da vida, você tem a liberdade de escolher e, portanto, quem vai dar o sentido é você, como indivíduo, e não um sentido que já está dado anteriormente, até mesmo do fato bruto. Então essa é a posição
balanceada ali pelo pensamento do Sartre, né? De que o sentido é dado pelo próprio indivíduo à sua vida. Ele cria o próprio sentido, ele próprio dá sentido à vida. Isso é muito nietzschiano, né? Então toda circunstância é inevitavelmente histórica porque é concreta. Aí já é Marx, né? Materialismo histórico. E aí o processo dialético, né, que a gente tinha falado, que é a tensão que existe no indivíduo. Que entre a história que determina e o sujeito que transforma a história, existe uma tensão. Porque de um lado você tem o indivíduo, do outro você tem a história. A história determina o indivíduo? Sim. Mas o indivíduo também faz história, modifica a história? Também. Bom, e aí? Como é que se resolve então? Quem que determina quem? Bom, é um processo de alteridade. Quer dizer, alteridade, vocês lembrem, num vídeo que eu fiz anteriormente sobre Hegel, é o conceito, quer dizer, o sujeito existe para si, mas também existe para o outro. Então, nesse processo, a gente pode dizer que há uma intersubjetividade histórica. Tá? Inter porque não é só, porque é uma relação entre outros. Né? É um processo de alteridade. Isso, claro, vai dizer o Sartre, diferente de muitos intérpretes do marxismo, que, bom, não anula a nossa singularidade. Existe uma singularidade no indivíduo. E admite-se ali, portanto, a sua liberdade, que se entrecruza com outro indivíduo que também é livre. Né? Quer dizer, as liberdades estão se cruzando ali naquele trânsito de vontades. Então nós somos livres para lidar com as determinações, com aquilo que já está dado em termos, digamos assim, de escolha. Acho que esse é um ponto fundamental, né, de fazer essa diferenciação aí entre liberdade como fazer o que quer e liberdade como escolher o que quer. Há uma diferença aí, né? E Sartre vai dizer, não, a liberdade aqui é total em termos de escolha, não em termos de ação, do fazer, né? Pelo amor de Deus. Claro que o homem tem certa liberdade para fazer, mas não total. Ele admite isso. Então, o dever de compreender participando. Isso aqui é Sartre, porque ele admite o processo dialético, certo? Então, liberdade é transcender a realidade existente, projetando, porque a consciência é isso, projetar-se, tá, para um futuro que não existe ainda, e que nem o próprio passado há de determinar o homem, como diria Bergson, certo? Quer dizer, claro que o Bergson não admite determinação em termos de memória, né, como a gente já viu antes, mas ele admite que o ser integral é que toma a decisão, e isso envolve o processo de memória, porque nada é perdido. Para Sartre, o cara é totalmente livre, independente até mesmo das ideias anteriores, como a gente já falou. Então, a existência precede a essência, ponto. Subjetividade humana, inevitavelmente, é um processo singular, puramente histórico, não tem essência metafísica para ele. Isso simplesmente é o que a gente já admitiu como sendo ateísmo, né? Obviamente, preciso desligar aqui a mensagem, mas obviamente o indivíduo tem responsabilidade justamente por isso, tá? E mais, né? Quando se você vai pensar na humanidade como um todo, você vai ver que não só o processo de ser humano, em termos de humanismo filosófico, ou de ser desumano, ou de demonstrar indiferença para com o mundo, deixa de ser algo que é relativo aos indivíduos, tá? Tudo isso é obra humana e tudo isso tem que ser caracterizado dentro do conjunto daquilo que o homem faz, daquilo que ele decide nas duas instâncias, tanto na histórica quanto na singular, porque há um processo dialético neste aspecto, certo? Então a liberdade, ela nos impede de fugir de nós mesmos e nos impede de fugir daquilo que nos cerca também. A gente não pode fugir nem de nós, nem do que nos cerca, mas somos totalmente livres para escolher, segundo o Sartre. Porque, só para vocês ficarem cientes disso, né? Vou enfatizar mais uma vez. A história da filosofia, desde os clássicos, desde Platão e Aristóteles, dizia que há um conceito de essência nas coisas, e o Sartre admite isso, mas também no homem, e aí ele já é contra. Então ele se afugenta dessa realidade em vista do parecer dos autores que o influenciaram, como o próprio Heidegger. Tá? Porque o existencialismo, que o próprio Heidegger também não gostava de ser rotulado, o Sartre vai dizer, é uma instância da vida. Não é algo que agora eu sou um filósofo existencialista porque é um clichê. Sartre jamais admitiria isso. Tá? Ele fala em termos de contingência da relação humana com o mundo, com a história mesmo. E quando você fala de história,
É inevitável falar do Karl Marx, porque o Sartre foi influenciado por ele também. Então, se de um lado você tem o Sartre subjetivista, que admite uma liberdade integral em termos de escolha, por outro lado você tem o Marx, que admite um elemento determinista em termos objetivos, que é, digamos assim, as relações produtivas, né? Ou seja, você tem uma relação de produção de um lado, você tem forças produtivas do outro lado, que estão na mão da burguesia, e que isso tudo é um modo de produção que no nosso mundo atual, desde o capitalismo industrial até os dias de hoje, é o próprio capitalismo em si mesmo. Você pensaria, poxa, mas Sartre ele não deveria ser liberal, porque faria mais sentido para um cara que está falando de liberdade ser liberal e não marxista. Mas não, nesse caso. Porque o Sartre ele vai admitir essa ideia marxista, inclusive no sentido de fazer essa vinculação da tensão dialética. Marx admite dialética porque antes dele a ideologia alemã admitia isso. E aí o Sartre vai dizer, podemos aceitar esse conceito, lembrando que há também uma singularidade. Então o que ocorre aqui é o seguinte, de um lado você tem o geral, do outro lado você tem o particular. Entre o geral e o particular você tem uma síntese, que é o singular. Então o singular, ou seja, a escolha humana que determinaria aquilo que é do geral, do processo histórico, e do particular, que é do indivíduo. Tá? O que isso significa? Significa dizer que Sartre está admitindo um processo de determinação histórica, objetivo, mas não está admitindo isso em termos de singularidade, porque quem escolhe em última instância é o homem. Isso gera um grande problema, porque uma coisa inevitavelmente incide na outra. Né? Por que não cargas d'água o geral influenciaria a minha escolha? Não é verdade que ele influencia? Sim, influencia. Inclusive existe até, a gente já fala aí largamente em outros vídeos sobre lavagem cerebral. Isso é totalmente possível de se fazer, seja pelo aspecto da religião política, seja por conceitos de seitas metafísicas e tal. Então, como é que dizer que o homem é totalmente livre para escolher? Bom, alguém poderia dizer, em defesa de Sartre, que o homem também escolhe se submeter a isso, e a partir do momento que se submete e se transforma mentalmente, né, de acordo com a prescrição do grupo, é porque inicialmente ele escolheu se submeter. É uma defesa, né? É uma defesa aí ao pensamento dele. Outro ponto que eu gostaria de destacar antes de terminar esse vídeo é que é aquela questão que foram colocadas a ele, né? Se a liberdade depende ou não do nível de conhecimento que você tem. Porque se a gente pensar em termos do Jean Piaget, quanto à progressão do conhecimento na criança, adolescente, você tem lá entre... eu não me lembro muito os anos que ele determina, aqui não é também muito fixo, mas mais ou menos entre os 4 e os 7 anos você tem um período de pré-operatório. Depois você tem um operatório concreto e a partir daí você tem, por fim, o operatório formal que vai se desenvolver no decorrer da vida. Bom, uma criança entre os 4 e os 7 anos que está num processo pré-operatório, ela tem capacidade de escolher, Sartre? É uma questão, né? O que ele vai dizer, sem admitir, obviamente, um conceito de inconsciente freudiano, claro, porque ele se opõe veementemente a isso, é que, inevitável, a gente conclui que há uma obscuridade, né, em termos de consciência, há uma clareza maior e ela pode se obscurecer mais. Isso depende de inúmeros fatores. Alguém pode sofrer um acidente e não ser mais capaz de ter a cognição suficiente para fazer escolhas complexas. Só que, independente disso, ele admite que, ainda assim, há uma instância de escolha da própria criança, né? Conforme ela vai se desenvolvendo, aquilo vai amadurecendo. A escolha vai amadurecendo, mas ela já tinha escolha antes. Tá? Então, é mais ou menos assim que ele poderia explicar esse conceito, ou que esse conceito poderia ser explicado na filosofia sartriana. A experiência histórica e a experiência do indivíduo estão correlacionadas. A recusa da identidade também é uma busca de essência, que é um outro elemento legal de se compreender no Sartre, que muita gente ela vai simplesmente abstrair-se do seu papel social e vai definir a sua essência de uma maneira abstrata. Ela vai pensar que é aquilo e é aquilo, pronto, acabou. É tipo aquele sósia do Elvis Presley que crê de pé junto que ele realmente é o Elvis Presley. Mas é claro que aquilo é uma abstração e que há
apesar dele não admitir o papel social concreto que ele tem na vida, que também é uma busca de essência, na abstração ele também está buscando essência de qualquer maneira, e aí isso pode desfigurar uma vida mais autêntica do indivíduo. Tá? Segundo Sartre, a ideia de essência surge pela técnica, como a gente já tinha falado antes. Isso ocorre porque há uma hierarquia que a gente pode colocar aí, até na filosofia clássica, em termos de categoria, de artefatos e tal, o qual o Sartre não pode aplicar ao ser humano, porque o ser humano não tem essência. Não pode estar dentro de um processo tecnicista, diria mais ou menos aí o Sartre. Certo? Agora sim, eu vou finalizar o vídeo. Eu só queria fazer um adendo, porque eu estava meditando sobre essa questão de livre-arbítrio, de determinação, inclusive assistindo vários vídeos de debate sobre calvinistas e arminianos, né, no quesito mais protestante, onde esse debate é fomentado de maneira muito grande. Eu comecei a pensar isso dentro das categorias do Hayek, como a gente já fez um vídeo antes sobre ele. Então, achei que seria interessante você fazer uma atribuição do ponto de vista de um sociólogo, que ele é economista, mas não deixa de ter um processo sociológico ali na obra dele, quanto ao quesito de liberdade como escolha e não como ação, certo? Claro que uma coisa incide na outra, né? Tem que admitir isso também, mas fazer essa diferenciação talvez nos ajude a compreender alguns conceitos interessantes. Por exemplo, o Hayek vai dizer que ações intencionais geram consequências não intencionais, não é verdade? Como a gente já colocou lá, destaquei isso de maneira bem clara no vídeo. Então, implicações, meus caros, não são passíveis de total controle em termos de um cálculo matemático, quer dizer, ou um processo lógico. Existe a ideia de um lado, mas não tem como você prever todas as implicações que essa ideia vai gerar no mundo concreto. É possível prever parcialmente? Claro, né? Você faz projetos na vida, você cria metas, tem objetivos, prevendo alguma coisa para o futuro. Obviamente isso é possível de se fazer, mas não tem como fazer isso de maneira matemática no sentido de que seja totalmente exato. É impossível. Eu tenho um plano para dominar o mundo através do meu grupo ali, metacapitalista de grandes ricaços, né, que vai dominar todos os países e tal. Bom, você pode ter o plano, você pode exercer esse plano, você pode fazer um monte de coisas no mundo, mas você não tem como dar conta da pluralidade de vontades que existe no planeta e, portanto, você está sujeito ao imprevisível inevitavelmente. As implicações das suas ideias não têm como dar conta do imprevisível. É isso que eu quero dizer. Tá? Bom, quando você pensa então em marxismo, anarquismo, todo tipo de ismo, eu poderia até colocar aqui o anarcocapitalismo, como eu citei antes, né? Você tem ali um certo abuso da razão, ok? No sentido em que esta razão é arbitrária. Por que ela é arbitrária? Porque, bom, eu tenho uma razão. A minha razão é sofisticada, inclusive, no critério de uma lógica que faça referencial ao conceito de crítica do que é verdadeiro e do que é falso. Então, eu posso ser arbitrário a partir daí. Né? Porque tem uma... Bom, o marxismo tinha a razão dele no que ele achava ser científico e, portanto, ter autoridade dentro desse processo científico. Embora, paradoxalmente, a própria ciência estaria dentro da superestrutura, conforme a crítica marxista. Né? Então, cabe pensar aqui, mas o marxismo também não estava dentro da superestrutura? Aí vai dizer, não, porque nós estamos deflagrando, né, o problema real da sociedade, que pode ser modificado pelo motor da história, das relações de produção com as forças de trabalho, no sentido em que o problema está na infraestrutura. Né? Então não basta contemplar, você tem que agir. Tal. Bom, é uma lógica historicista que existe lá. Isso dá conta de toda a realidade? Não dá conta da realidade. Há um processo aqui que a gente pode chamar de extrapolação, ou seja, abuso da razão. Isso ocorreu no Iluminismo, claramente, na Revolução Francesa. A ideia de você empacotar a realidade e acreditar que aquela ideia subjacente vai dar conta de todo o processo do mundo concreto, todas as instâncias e implicações, é uma total viagem na maionese. Isso não existe, não tem como a gente dar conta disso. Por isso que o Hayek vai dizer que o mundo concreto é contingencialidade. Não é isso que ele diz? Contingencialidade. Então, você tem
ações intencionais que geram consequências não intencionais, e isso imputa ideias explicativas contingenciais. Essas ideias são, então, geradas não intencionalmente, redundam em algumas instituições e instâncias, como, por exemplo, no processo econômico, o capitalismo. O capitalismo foi a invenção de alguém que estava no gabinete dizendo as coisas têm que ser assim, assim, assim. Não. Foi uma relação de indivíduos que agem e que geraram consequências não intencionais desses indivíduos que agiram intencionalmente. Tá? Assim é o Estado, assim é a cultura, né? Todo o processo cultural tem essa concepção que a Hannah Arendt vai chamar de pluralidade. Tá? Então é um enriquecimento que foi inevitavelmente nivelado pelo tempo, do qual o indivíduo sequer pode dar conta. Então essa ideia de dizer que o indivíduo pode, através de uma razão superior, mudar todas as instituições que existem na sociedade ao seu bel prazer, em termos revolucionários, é utopia. Tá? Vai dizer o Hayek aqui, e outros autores concordarão com ele, inclusive autores conservadores. E o ponto assim, fundamental que eu queria colocar, fazendo um contraponto até ao marxismo do Sartre, é a ideia justamente da abertura para discernir a realidade. Como é que existe essa abertura? Essa abertura existe através do trânsito de informações. Porque se você tem uma ideia, e entre a ideia e o mundo concreto há um vácuo, porque a ideia não dá conta, certo, de prescrever todas as implicações que podem correr após a ação, que é a praxis, né, que é a junção da teoria com a prática. Então, o que ocorre aqui é que você precisa de um outro processo para dar conta desse vácuo. E até os marxistas sabiam disso. Esse processo se chama processo dialético. Tá? Porque a dialética ela funciona meio que como um antídoto para favorecer uma crítica mais árdua. Né? Não basta só o processo analítico. Você tem, por exemplo, em Hegel, tese, antítese e síntese. Bom, a síntese é o quê? É um processo analítico, inevitavelmente. Né? Só que a tese, entre a tese, que é analítica, e a antítese, que também é analítica, há um confronto, há uma criticidade ali, e esse processo dialético, que gera novamente o processo analítico, vai gerar outro processo dialético, e haverá, então, uma progressão. A ciência, se a gente for ver assim, em termos recorrentes, existe desse modo desde os primórdios. Claro que você tem todo um processo de método empírico e tal, mas tudo isso também passa pelo crivo da concorrência que inevitavelmente existe, mediante a dialética, como a gente viu lá no Thomas Kuhn, tem um vídeo aqui também sobre ele, podem assistir lá. Então, a dialética pode tentar resolver esse problema do vácuo entre a ideia e a realidade? Sim. Só que ela não basta para fazer esse papel. Ainda existe um outro elemento fundamental, que é a abertura para discernir a realidade através de ideias pontuais. E o que são ideias pontuais? São elementos que estavam fora do jogo. Eu estou falando de vários filósofos agora, estou lembrando do Wittgenstein aqui. Está fora daquele jogo de linguagem, aquele elemento. Mas, bom, a gente está tentando trabalhar com o mundo concreto. Então, como inserir um novo elemento dentro da nossa perspectiva? Através de um processo de uma ideia pontual. E de onde que vem essa ideia pontual, meus caros amigos? Ela vem do trânsito de informações que inicialmente são desconexos. Mas que é livre. O trânsito tem que ser livre. Porque se não for livre, não tem como... pensem, por exemplo, na escolástica, lá no período medieval. Foi extremamente enriquecedor você dar respostas à teologia através de um ponto de vista filosófico, principalmente da filosofia clássica. E todos os escritos eram dentro de um processo dialético árduo, crítico. E aquilo foi, sem dúvida nenhuma, muito bom para a humanidade. Só que aquilo deu conta de toda a realidade? Não. E por que não deu conta? Porque havia uma centralização, certo? E aquela centralização, de certo modo, impedia o trânsito de informações livres, que traria aí sim novos elementos para um processo dialético mais, digamos, visceral. Tá? Então, quando você teve o rompimento através de uma reforma protestante do século XVI, como eu já tenho vídeos falando sobre isso, aí há uma abertura de uma dialética mais, né, agressiva. Nem tudo que veio de fruto da reforma é bom, não estou dizendo isso. Mas o que a gente pode dizer é que, em termos de trânsito de informações livres, isso foi bom, inclusive em período de criação da imprensa e tal, foi. Não posso dizer que não tenha sido, né? Quando você olha, por exemplo, para a internet hoje, para a web, você vê
o nível de informações, que eu não quero dar esse salto de que a reforma foi que causou isso, né? Não é bem assim. Existem vários outros fatores históricos que redundaram nessa tecnologia. Mas você tem um beneplácito ali nesse processo, porque agora você tem um trânsito de informação enorme que você pode buscar em termos contingenciais uma pontualidade maior para resolver um determinado problema. Tá? E aí é que entra essa questão de inserir esse elemento hackiano, né, do trânsito de informações para um processo dialético. Não basta você ter um processo dialético centralizado, porque inevitavelmente você vai ter um âmbito de concordância substancial que às vezes poderia ser questionado. Né? Então quando você olha para Sartre e vê que ele é um indivíduo que admite a liberdade completa, mas nega o laissez-faire, que é um tanto esquisito até, você começa a compreender que há ali também, de certo modo, uma arbitrariedade quanto a esse conceito que a gente mencionou aqui do abuso da razão. De você dizer que a liberdade, como consequência de não haver telos, é o que justifica o fato de que não há telos. Né? Como que isso pode acontecer? Nós podemos até dizer, não sabemos, é um ponto de vista até agnóstico. Né? Mas simplesmente deferir que mediante o fato de você ser totalmente livre, você consiga, através de um processo reverso, admitir que não há, portanto, telos, aí eu acho que já é meio complexo. Né? Mas é claro que o Sartre também é um autor complexo, ele está na história da filosofia, não é à toa, né? Ele tem lá o seu mérito, a gente viu imagens aqui dele com Che Guevara, com caras aí que são extremamente suspeitos para nós hoje, mas eu quero que você tome nota disso, de que ele, apesar de tudo, né, foi um pensador que realmente deve ter caído em aporia, inevitavelmente, mas que vale a pena ser repensado diante da ênfase que ele traz. A filosofia de cada autor geralmente é conhecida pelas ênfases que eles dão e a partir daí tentam justificar. Eles olham de um outro ponto de vista daquele anterior, e isso pode ser enriquecedor, mas sempre, ao meu ver, em termos dialéticos, nunca em termos de uma aceitação total da filosofia como um dogma, como uma doutrina. Eu aceito isso, pronto, acabou. Aí eu já discordo. Então, gente, é isso. Não vou me estender mais, senão o vídeo vai ficar muito grande. Depois a gente fala mais sobre filosofia. Tchau.